Você sabia que a depressão não é só tristeza? Ela é um ciclo que afeta como você pensa, sente e vive o seu dia a dia. No episódio de hoje, vamos explorar a depressão como ela realmente é. Vamos falar sobre os pensamentos que aprisionam, as emoções que paralisam e, principalmente, estratégias práticas para superar esse desafio. Se você ou alguém que você conhece enfrenta a depressão, esse episódio é para você. Então, como foi apresentado aí, hoje a gente vai falar de um tema que é muito comum, né? Inclusive nas minhas caixinhas do Instagram, ele é um dos mais pedidos junto com a ansiedade para que eu possa falar sobre esse assunto. Mas eu queria poder falar justamente num lugar onde eu pudesse discorrer um pouco mais sobre ele, né? Não tão rapidamente, não tão superficialmente, né? Porque a depressão, ela é uma das doenças, dos transtornos que mais incapacita as pessoas no mundo inteiro, tá? Então vamos entender de fato agora o que é depressão. A depressão, né, ela pode ser definida como um processo que vai acontecendo no indivíduo que ele desliga, né? É como se fosse uma sensação de energia reduzida, né? Como se todos os componentes, né, daquele indivíduo estivessem desligados, a energia está baixa, rebaixada, né? Então os pensamentos estão reduzidos, o afeto está reduzido, os comportamentos estão reduzidos, né? A motivação, a impulsividade está reduzida, né? Então se a gente fosse entender a depressão, é como se fosse a redução de vários componentes, de várias estruturas mentais relacionadas àquele indivíduo. E o que a gente pode chamar de episódio depressivo? Tá? Nos nossos manuais de classificação, hoje eu trouxe uma aqui para vocês conhecerem, o DSM-5-TR, que é o mais atual, ele pode ser classificado como episódio depressivo maior, que seria a depressão que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. A gente tem outros tipos de depressão, mas eu vou trazer uma a uma para vocês aqui em outros episódios, tá? Porque eu queria ficar bem centralizada hoje nesse tipo de depressão. Então, como é que se caracteriza o episódio depressivo maior? Então, existem dois critérios que são imprescindíveis, né? Se não houver um desses critérios, pode haver os dois, mas um deles tem que constar. Então a pessoa pode estar com um humor extremamente rebaixado, que é uma tristeza mais agravada, na maior parte dos dias, quase todos os dias, né? Então é um humor deprimido. Ou pode ser um humor irritável. Em crianças é mais comum que o humor da criança fique mais em torno da irritabilidade de fato do que da tristeza. E o outro fator, né, o outro sintoma seria anedonia, ou uma baixa, né, na sensação de sentir prazer. Então, o indivíduo ele começa a não sentir prazer em atividades que antigamente eram satisfatórias, prazerosas, motivadoras para ele, né? Então, às vezes ele até vai fazer alguma coisa, mas ele já não sente mais o mesmo prazer, a mesma energia, a mesma satisfação de estar fazendo essas coisas. Então, tendo um desses dois sintomas, a pessoa vai apresentar mais 5 sintomas, né? E pode ser entre vários outros sintomas, ela precisa de um desses dois e mais 5. Que seria o quê? Uma alteração no sono, na quantidade do sono. Então a pessoa pode ter uma hipersônia, né? Ela dorme na maior parte do dia, né? Ou uma insônia, que é muito mais comum, né, na depressão, que a pessoa ter dificuldades, né, na hora de dormir. Geralmente a pessoa acorda muito mais cedo do que habitualmente ela fazia antigamente. Então ela acorda desperta muito cedo, né? Ou então não consegue de fato dormir, aquele sono picado ao longo do dia, né? E isso também vai alterando o humor da pessoa, porque ela vai ficando mais cansada, ela não repousa, ela começa a ficar preocupada por não estar dormindo, tá? Então esse é um sintoma. A outra alteração pode ser no apetite, né? Tanto para mais quanto para menos, ou na atividade
alimentar, né? Não precisa ser necessariamente comer muito ou deixar de comer, pode ser na qualidade, naquilo que a pessoa começa a ingerir. Então também precisa ter uma alteração aí. Essa alteração da energia, a pessoa começa a se sentir cansada, fadigada, né? Sem energia para fazer as coisas que precisa. Ela pode ter dificuldades de concentração e atenção, que também é um sintoma muito comum. A pessoa pode ter pensamentos, né, de inutilidade, de culpa, de derrota, e também ela pode começar a ter pensamentos ou comportamentos de ideação suicida. Tá? Então, esses são alguns sintomas que podem aparecer em um episódio depressivo. Todas as pessoas que têm depressão apresentam os mesmos sintomas? Não, elas podem ter apresentações diversas, né? Então uma pessoa pode ter mais tristeza, não ter anedonia, ainda continuar fazendo as coisas prazerosas, talvez, né, uma baixa de energia, mais cansada, mas talvez ela não tenha, né, uma alteração significativa no apetite, mas ela tem no sono, né, essa sensação de que as coisas não estão acontecendo, né, que ela não serve mais para nada, de inutilidade. Outras pessoas, né, pode ter outros desses sintomas, e geralmente a depressão ela é muito associada a sintomas de ansiedade, né? Tanto que na CID-10 e na CID-11 também a gente tem a depressão ansiosa, né, que é um episódio depressivo com características ansiosas. Então a pessoa, além desses sintomas, ela pode apresentar preocupação, então uma ruminação de pensamentos, né, de algo que pode acontecer, né, no futuro, algo catastrófico, de derrota, que é algo muito grave, né, pode acontecer a ela ou a alguém. Ela pode ter sintomas fisiológicos, né, taquicardia, sudorese, dor, náuseas, tá? Então assim, ela é um episódio depressivo, a energia está totalmente rebaixada e associado a isso a pessoa tem sintomas de ansiedade, né? Então os pensamentos eles estão rebaixados, mas eles estão ruminativos relacionados à preocupação. Então essas são alguns sintomas, né, do episódio depressivo maior. Então algumas pessoas podem ter uns, outros sintomas, tá? Que mais que a gente precisa entender? Como ele é um transtorno, né, que ele tem múltiplas características, né, ele afeta componentes cognitivos, emocionais, corporais, psicomotricidade, vontade, né, então ele compromete o indivíduo de uma forma muito pesada, né, então como é que pode estar os pensamentos da pessoa? A pessoa que está passando por um episódio depressivo, geralmente ela tem uma visão de si, do mundo, né, e do futuro muito negativa, né? Então ela começa a ter pensamentos de que assim, as coisas não vão dar certo, de que ela já não faz mais as coisas como ela fazia antigamente, né, de que tudo está dando errado. Então ela começa a ter um foco no negativo, né? Ela começa a olhar as coisas sempre por esse viés negativos. Muitas vezes ela está mais sensível também, né, a algum comentário, a avaliação do outro, né? Então ela está sempre preocupada como é que o outro está avaliando, né, se as pessoas estão julgando, ou mesmo, né, algo que alguém fale naquele momento, ela pode tomar contra si, né, como se aquela pessoa estivesse fazendo um comentário porque não gosta dela, né, ou porque ela não é importante, ou deixou de convidar para alguma coisa, né, por conta dessa condição dela. Então assim, ela fica mais sensível, né, ao ambiente, às pessoas, aos comentários, né, e esses pensamentos vão ficando, né, desta ordem. O conteúdo desse pensamento é mais negativo. Essa pessoa também vai começar a ter essa sensibilidade, né, para o sentir. Então ela está sempre se sentindo entristecida, sem energia, desmotivada, o afeto muito negativo, né, às vezes muito irritável, sem vontade, eu não tenho vontade de sair, não tenho vontade de fazer nada, né, mais crítica muitas vezes, né, ela se apega a detalhes, né, coisas que antes do episódio, né, poderiam passar despercebidas, agora ficam muito mais ativadas, ela fica muito mais
mais alerta, né? A atenção tá muito focada, né, em coisinhas que não estão dando certo, no negativo. Então veja, né, a pessoa tá com essa energia mais rebaixada, né? Então esse esforço também para poder decodificar essas coisas, né, teria que ser muito maior. Então ela filtra as coisas de uma forma mais negativista, com muitas distorções cognitivas, tá? Além da catastrófica, foco no negativo. O comportamento, como é que tá? Se a energia tá toda rebaixada, o comportamento também tá. Muitas vezes a pessoa está lentificada, ela não tem motivação para fazer as coisas, então ela deixa de ir em compromissos, ela começa a se sentir mais isolada e ficar também mais isolada, né? O comportamento dela começa a ser um comportamento de ficar em casa, ficar só, não participar, né? E não só participar de eventos externos, ela começa a não participar também das interações familiares, né? Então a família também começa a perceber que essa pessoa está se esquivando mais, né, não participa muito das conversas, quando fala assim com alguma brevidade, poucas palavras, né, aquilo que a gente chama de laconismo também na fala, né, no episódio depressivo. A pessoa, a energia para fazer as coisas, como está muito rebaixada, ela não tem esse impulso de ação, né? Então ela prefere ficar quieta, dormindo, deitada, sentada, fazendo coisas que demandem pouco, ou só assistindo, ou mexendo no telefone, né? Comportamentos mais passivos. E tudo isso, gente, todos esses sintomas, eles podem estar classificados entre leve, moderado e grave. Muitas vezes a gente, quando fala em depressão, a gente pensa, né, muitas vezes em a nossa cabeça, ou se a gente for pesquisar, né, alguma imagem que fale sobre depressão, é uma pessoa que está com a fisionomia bem abatida, adoecida, né, com muitas olheiras, cabelo desarrumado, ou na cama, inerte, completamente sem se banhar, sem se trocar, escovar os dentes, barbuda, né? Isso pode acontecer no episódio depressivo? Sim, pode acontecer, mas aí a gente já está falando de um episódio depressivo grave. Muitas vezes a pessoa com uma depressão leve, ela está funcional, ela ainda não teve prejuízo significativo nas demais áreas da vida. Então assim, ela está mais entristecida ou mais anedônica, mas ela ainda consegue trabalhar, né, com alguma dificuldade, porque ela está com dificuldade de se concentrar no serviço, manter a atenção, as conversas, né, aquele ambiente do trabalho pode se tornar mais maçante para ela, mais ostensivo até de alguma maneira, né? Mas ela tá dando conta ali de algumas coisas, ela negligencia uma coisa e outra, uma tarefa em casa, né? Ou procrastina um pouco no trabalho, mas ela tá funcional. Então, muitas vezes a gente está conversando com alguém, um amigo, ou mesmo um familiar, a gente tem a percepção de alguma mudança ali, né, no jeito dela se comportar. Mas como não é algo tão grave, né, ela não está tendo prejuízo significativo, a gente não identifica que pode estar se iniciando ali um episódio depressivo. Tá? Agora, num grau mais moderado, essa pessoa já começa a ter alguma disfuncionalidade, né? Começa a faltar, ou começa a ir para o serviço, né? Sem conseguir cumprir as metas e tarefas, né? Mesmo em casa, às vezes o humor já está um pouquinho irritado, né? Discutindo mais, ou se isolando mais, está deixando de dormir, está deixando de se alimentar de forma usual, né? Como ela fazia antigamente, ou comendo mais, ou escolhendo alimentos, né? Mais palatáveis, carboidrato, açúcar, doces, né? Ela já teve ali alguma mudança, né, em alguns comportamentos que já estão gerando algum prejuízo, né? Ou deixando de comer, se alimentar, fazendo uma única refeição por dia, ou comendo muito pouco, né? Então assim, ela já vai começar a ter uma alteração no peso, no sono, né, nas relações, no trabalho, porque ela já não está conseguindo, né, fazer a mesma entrega, participar, né, dos encontros sociais. Então a gente já está aí diante de um episódio depressivo moderado. E de fato um episódio depressivo grave
né, a gente imagina de fato uma pessoa nesse contexto, né, que já está tendo prejuízo significativo, um sofrimento muito grande, né, já está afetando as relações de forma mais generalizada, as relações sociais, porque a pessoa está deixando de se relacionar, está ficando muito em casa, está ficando acamada, muitas horas na cama ou no sofá, sem fazer coisas que antes ela conseguia fazer, e pode chegar num ponto, né, até mesmo de uma depressão grave com catatonismo, onde a pessoa não fica imóvel, né, com pensamentos de morte, comportamentos, planejamentos mais agravados. Então aí a gente já está falando de um episódio depressivo grave. E o que a gente precisa entender? Né, que muito comumente, né, a pessoa que está passando por isso, ela consegue ter uma percepção de que algo está diferente, né, e muitas vezes ela pode conversar com alguém, a gente conversa com um amigo, e o amigo fala, não é nada, às vezes é uma fase, é um momento, e de fato pode ser uma fase, um momento, mas muitas vezes pode já ter aí uma apresentação de alguma coisa que já não está legal, né? Então a gente tem um tempo também, né, que a gente pode pensar, né, para que seja uma coisa normal ou algo que já está indo para um lado mais patológico, tá? Para um transtorno aí. Então, assim, esses sintomas, né, que eu falei no começo, que são os sintomas ali, as características, né, de um episódio depressivo, se ele começa a ser cotidiano, no dia, na maior parte do dia, e ele se estende por um período de mais ou menos 2 semanas, 15 dias, aí a gente já está falando aí de um episódio depressivo. É assim, gente, 2 semanas, né, porque a gente precisa ter um marco ali, né, quando que aquilo está dentro do esperado, da normalidade, quando aquilo já começa a chamar a atenção, tá, dos profissionais da saúde e até mesmo da pessoa. Então veja, se você está passando por esses episódios, por esses sintomas aí, né, há mais de 2 semanas, né, eles estão se intensificando, então antes era só a concentração, a atenção, agora já tem um sono aí, né, que geralmente o sono é a primeira queixa dos pacientes, uma alteração no sono, ele acredita que todas as outras alterações, né, que ele está tendo de concentração, atenção, desânimo, irritabilidade, impaciência, pode estar vindo dessa alteração do sono. E, de fato, uma alteração de sono pode também gerar, né, esses prejuízos. Mas é um prejuízo no sono, né, acompanhado de todos os outros, mais um humor deprimido ou irritável e sintomas de anedonia, falta de prazer, né, na maior parte dos dias, em atividades que antes eram satisfatórias, prazerosas para aquela pessoa. Então, se a gente já está diante de um quadro assim, está na hora de procurar ajuda. Né? E assim, a minha intenção aqui é desmistificar com vocês, né? Falar sobre essas coisas de forma muito clara, para que a gente possa buscar ajuda o quanto antes, né? Porque à medida que a gente tem um episódio depressivo, né, identifica esse episódio o quanto antes, né, passa por uma avaliação de um médico especialista, né, de um psiquiatra. Eu aqui sou a maior defensora, né, dos psiquiatras, vou estar sempre defendendo aqui a atuação do médico psiquiatra, não estou defendendo o tempo todo o comportamento, né, a forma como às vezes alguns médicos, isso em todas as áreas, os psicólogos tratam seus pacientes, mas assim, é imprescindível que a gente entenda que o psiquiatra é o médico responsável pelos cuidados, né, medicamentosos, de avaliação, de saúde mental. Né? Então, assim, foi o profissional que estudou para isso, sabe fazer os diagnósticos diferenciais, né, de outros quadros, vai fazer um acompanhamento, né, de curto, médio e longo prazo da sua história de vida. Então, ele vai fazer algumas associações, vai descartar outros sintomas, né, porque esses mesmos sintomas que eu falei aqui, eles podem estar presentes em muitas outras condições, né? Então, mesmo tendo todos esses sintomas, significa que eu estou tendo um episódio depressivo? Depende, né? Então, uma das coisas que as pessoas precisam ser avaliadas para que possa ser descartado são doenças orgânicas, né? Então, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, pessoas que fazem muito uso de corticoides, problemas de tireoide, hormonais. Também essas condições de saúde, né, algum de transtorno mental neurodegenerativo, um câncer, existem diversas doenças, né, HIV, AIDS, que podem também abrir quadros relacionados à depressão. Então, muitas vezes o quadro de saúde
está associado também a uma vulnerabilidade à depressão, mas eles podem apresentar, né, esses sintomas como sintomas que antecedem ali, né, a identificação do quadro clínico ou não. Então, assim, é muito importante que se faça esse diagnóstico diferencial, né, e é por isso que eu bato na tecla. O tratamento para transtornos mentais, pessoal, é com um médico especialista, psiquiatra, às vezes neurologista, médicos especialistas em sono e psicólogo. Tá? Não é com receitinha caseira, não é com terapias alternativas, tá? Porque assim, isso é uma coisa séria, né? Cada episódio depressivo, né? Quando a pessoa abre um quadro de episódio depressivo e não é tratado de forma adequada, ela tem 50% de chance de abrir um segundo quadro e a partir do segundo, se isso não for tratado, ela tem 80% de chance de abrir o quadro. E a gente já sabe, os estudos já apontam pra gente que à medida que a pessoa vai tendo, né, depressões recorrentes sem tratamento adequado, né, que tem que ser muitas vezes com a medicação e a psicoterapia, os prejuízos que ela vai tendo, né, de forma global na vida é muito alto, né, tanto que é uma das condições mais incapacitantes do mundo. Né, é uma condição que incapacita muitas pessoas, né? Em alguns países é a depressão, outros a ansiedade, outras condições, mas na maior parte do mundo a depressão é o transtorno mental que mais incapacita, né? Que mais gera sofrimento significativo, incapacita como um todo, porque ela também traz prejuízos relacionados à família, porque a pessoa que já está num episódio depressivo grave, ela é afetada no trabalho, muitas vezes essa pessoa perde o trabalho, deixa de conseguir sustentar a sua família, né? Porque assim, ela não identificou que ela estava com depressão. E mesmo identificando algumas coisas, né, ela foi deixando, foi empurrando ali, muitas vezes por desconhecimento. Né, por desconhecimento, porque a pessoa vai acreditando na depressão que ela que não fez o trabalho correto, que ela que não teve atenção, que ela que fez tudo errado, que ela que causou aquele prejuízo. Ela não entende que o cérebro dela, né, tá comprometido, está inflamado, tem alterações em todas as áreas ali do cérebro, né, a energia dela está completamente rebaixada, os neurotransmissores também, né, não estão trabalhando, né, não estão em quantidades necessárias, existe uma parte inflamatória dentro desse organismo como um todo, né? Então, assim, são várias situações, né, que podem comprometer o indivíduo. Agora, uma outra dúvida muito comum que eu queria trazer para vocês. O que causa depressão? Andréia, o que causa depressão? Eu estava super bem e do dia para a noite eu tive um episódio depressivo. Né, eu abri um quadro depressivo. Isso é muito comum chegar no consultório. Outras vezes a pessoa perdeu um ente querido, né, e a partir desse momento ele abriu um quadro depressivo. Às vezes um rompimento, uma separação, uma perda de emprego, problemas familiares, né? Então vamos entender aqui o que causa a depressão. A depressão, como todos os transtornos mentais, pessoal, ela tem vários componentes, ela é multifatorial. Então, assim, a depressão tem um componente genético, tá? Andréia, se eu não tiver este componente genético, eu nunca vou abrir um quadro depressivo? Depende, né? Porque depende de quanto que essa herdabilidade genética, né, da mistura lá dos genes aconteceram, né, na formação e que você tem uma quantidade genética ali. Depende da sua história de vida, o quanto que a sua história de vida influenciou ali a modificação desses genes, né? Aquilo que a gente entende como epigenética, né? Que à medida que a gente vai vivenciando algumas situações na nossa vida e ao longo da vida, principalmente no início da nossa vida, situações traumáticas, situações de negligência, abusos de todas as formas, né? Fome, né, negligência nos cuidados dos cuidadores e parentais, características de temperamento e personalidade, né, se a pessoa tem características mais introspectivas, mais extrovertidas, expansivas, né, como que são as características de personalidade dessa pessoa, se ela tem traços de personalidade
né, mais relacionados ao neuroticismo, né, que são pessoas hiper preocupadas, com muito medo de tudo, né, que também está relacionado aí a essa questão do ambiente. Então, assim, todas essas coisas juntas, né, e um fator desencadeador podem abrir um quadro de depressão. Então, veja, né, tem uma questão genética, né, que tem uma porcentagem. Tá, quanto que a genética influencia na abertura de um quadro depressivo? Em volta de 30%, 35%, tá? Então a gente já está entendendo que a depressão, né, ela também está muito relacionada ao nosso ambiente, né? Então, o que pode acontecer na nossa vida e no nosso ambiente que são fatores predisponentes para a abertura de um quadro depressivo? Então, um dos fatores, né, e que isso precisa ficar muito claro aqui, pessoal, é o álcool, drogas e mesmo cigarro, fumo, tá? O abuso de substâncias, seja álcool, fumo ou qualquer outra droga, ela predispõe à abertura de quadros depressivos, tá? Geralmente da maioria dos transtornos mentais. Então, assim, à medida que você faz um uso, assim, não é nem só abusivo, mas não é que você não tem uma relação saudável, né, com o álcool, né, bebe em grandes quantidades, muitas vezes a frequência é muito alta, né, o tipo de bebida, o tipo de mistura, a maneira como você se relaciona com o uso dessa substância, ela pode ser um preceptor aí para a abertura de um quadro de depressão. Tá? Outra situação que é um fator predisponente, né, são as negligências nos cuidados parentais. E muitas vezes, né, não é porque a pessoa abriu um quadro de depressão que ela não foi bem cuidada na infância. Ela pode ter sido bem cuidada, mas a percepção do indivíduo, né, com relação a esses cuidados, foi de que ela não foi suprida nas suas necessidades, né? Então pode haver essa percepção enviesada do indivíduo, né? Mas essa percepção também pode estar correta. De fato, esse indivíduo não foi suprido nas suas necessidades primárias ali, básicas, né? Com poucos cuidados, pouco afeto, negligência, né, pouco contato com aquele cuidador, né, um distanciamento afetivo, pais muito rígidos, né, pais muito punitivos, né, ou hiperprotetivos, mas pais muito punitivos, né, aí a gente já está falando de algum abuso físico, crianças que apanhavam demais, crianças que sofriam violência verbal, né, criticadas, xingadas, menosprezadas, né, desqualificadas ou presenciavam esse tipo de relacionamento entre os pais. Esse é um fator, né, predisponente para a abertura de um quadro depressivo. Outro fator, abuso sexual. Né, abuso de todas as formas, né, o abuso de forma geral, ele é um componente, né, que precipita a abertura de um quadro e de que agrava. Né, quando você tem esse quadro aberto, ele é um agravante desse episódio depressivo que a pessoa está vivendo, né? Então, veja por quê, gente? Porque à medida que a gente vai se desenvolvendo, né, nós temos aí uma plasticidade, né, a neuroplasticidade, e a gente pode sim, de fato, se ao longo do nosso desenvolvimento, né, a gente for tendo outros relacionamentos mais saudáveis, onde a gente possa experimentar, né, essa relação de afeto, de cuidado, né, uma relação de comunicação mais assertiva, onde essa pessoa possa ser encaminhada, né, assim, a reestruturar esses pensamentos, a olhar para situações da vida, né, de uma outra forma, com pensamentos mais alternativos do que esse que ela aprendeu, né, dentro desse ambiente. Então, talvez essa pessoa não abra um quadro, né? Então, assim, não é uma situação de causalidade. Se eu tive abuso, eu vou ter depressão. Se eu fui negligenciada, eu vou ter depressão. Se eu tenho a genética, eu vou ter. Não é causalidade. Tá? O que existe é uma correlação de todos esses fatores. Eles juntos predispõem, né, com mais facilidade a abertura de um quadro depressivo. Tá? Então, assim, o que a gente precisa entender? Né, que ao longo da nossa vida, né, essas coisas precisam ser vistas e olhadas, né? A gente precisa cuidar para que as nossas relações afetivas, né, dos nossos filhos, crianças próximas, sobrinhos, seja, né, um cuidado
que possa evoluir ou possa melhorar, às vezes, uma predisposição, né? Outra questão que a gente precisa entender também, que muitas vezes, né, a depressão, as pessoas nunca perceberam um episódio depressivo em outros familiares, mas como ela é uma condição genética, né, muito provavelmente alguém da sua família, os pais, né, um irmão, um tio, né, um avô, pode ter passado por um episódio depressivo, né, sem um diagnóstico, tá? Porque naquela época ou no momento pode ter sido algo leve, pode ter sido algo mais moderado, a pessoa não precisou, né, de ir em busca de um tratamento psicológico. Às vezes a passagem do tempo ajudou ali que aqueles sintomas se remitissem, tá? Ou muitas vezes a gente caracteriza isso como assim, é o jeito dele ser, ele sempre foi assim, ele sempre foi rabugento, ele sempre foi mais para baixo, ele nunca quis, ele é um antissocial, ele não gosta de se relacionar, né, a gente escuta muito isso por aí, e às vezes é uma pessoa que tem um diagnóstico, né, e nunca recebeu um tratamento adequado. Então quando existe alguém na nossa família próxima, né, que tem algum transtorno mental, né, principalmente a depressão, é provável, né, que exista essa herdabilidade genética, tá? Então a gente está sempre atento para essa questão também. Outra coisa, né, que a gente precisa ter muita cautela. Então, muitas vezes, né, a pessoa está com alteração no sono, né? Muitas vezes, quando a gente está com alteração no sono, o que a gente faz? A gente procura resolver esse sintoma em específico. Não estou dormindo bem. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente vai numa consulta, né, que pode ser uma consulta com um médico generalista, um especialista, né, que não um médico do sono, um psiquiatra, e a gente diz, eu não estou conseguindo dormir direito, né, e às vezes o médico faz uma anamnese ali, pergunta, mas você está preocupado, teve algum problema? Estou tendo problemas no serviço, tal, e pode ser de fato algo passageiro. E muito geralmente, né, quando a gente reclama muito, pede demais para o médico, né, que aquilo está alterando demais, está gerando um sofrimento, o que ele faz? Né, ele avalia ali, faz um balancete ali, o que poderia causar mais prejuízo? Não dormir ou tomar um remédio? Né, e ele acaba passando um remédio, muitas vezes um indutor do sono, muitas vezes um antidepressivo ali, que pode ajudar, né, a regular o sono da pessoa. E a pessoa começa a tomar aquela medicação, mas ela não está olhando para os outros sintomas, né? Então, talvez a alteração do sono está relacionada a esse episódio depressivo e tratar especificamente, né, o sono desta maneira não vai ajudar. Geralmente, na maioria das vezes, prejudica, né? Porque tem algumas medicações, né, como as drogas ESA e os benzodiazepínicos, que eles causam tolerância e dependência alta. Então as pessoas, né, passam a dormir somente quando tomam a medicação. Mas os outros problemas, né, os outros prejuízos que estão ocorrendo na vida da pessoa não estão sendo vistos, não estão sendo olhados. E é por isso que, mais uma vez, eu digo para vocês, né, o médico que pode fazer uma avaliação, inclusive, né, se esse sintoma de insônia está relacionada a um transtorno como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtornos do sono, transtornos neurodegenerativos, porque a insônia pode aparecer, gente, em muitas condições, tanto de saúde mental quanto orgânicas, e ela precisa ser avaliada, né, ela precisa ser tratada de forma adequada, né? Então, eu sempre digo, o psiquiatra, né, em condições gerais como essas que eu coloquei aqui para vocês, precisa ser o profissional que vai ser consultado, porque ele também, além de toda essa avaliação, ele precisa fazer um diagnóstico diferencial, tá? E o psicólogo também vai fazer essa avaliação. Então, o que pode acontecer? Você vai num médico e ele te passa lá um antidepressivo para te ajudar, porque você está mais para baixo, você está entristecido, né? Geralmente você tem uma boa energia, você é falante, você gosta de estar com as pessoas, né? Você é bastante sociável, mas tem uns 3 semanas, 4 aí que eu tô me sentindo mais para baixo, sem energia, cansado, não tô mais produzindo como eu estava produzindo, né? Não tô conseguindo dormir, né? E às vezes o médico avalia isso como, sei lá, um início, né? Sintomas ali, um quadro sindrômico ali, depressivo, e te passa um antidepressivo. Só que o que pode acontecer? Muitas vezes esse médico pode passar esse antidepressivo, né, para minimizar esses sintomas, te ajudar a ter melhor qualidade de vida,
Mas muitas vezes a gente pode pegar o remédio do nosso familiar, a gente pode comprar o remédio que um vizinho já tomou nessas ocasiões, né? Que a gente tem acesso, a gente sabe que as pessoas têm acesso a medicações. E o que pode acontecer? Você pode tomar um antidepressivo, tendo, né, uma depressão, e você pode ter uma depressão que a gente chama de depressão bipolar. Então, muitas vezes, as pessoas que têm uma depressão bipolar, né, que está dentro do espectro da bipolaridade, ali, dos quadros de transtorno bipolar, quando ela faz uso de um antidepressivo, ela pode ciclar, ela pode entrar em mania. Então ela pode... E a mania, gente, não é aquele quadro, né, onde as pessoas estão na rua tirando a roupa, estão andando em prédios altos, né, assim, aquilo que a gente vê em filme ou que a gente ouve falar. Isso acontece? Acontece, né? Principalmente em episódios de mania com sintomas psicóticos. Mas muitas vezes no transtorno bipolar tipo 2, que é na hipomania, a pessoa ela pode se sentir extremamente, por longos períodos, cheia de energia, capaz, muito focada no trabalho, né? Muito externalizante, falante, sociável, alegre, brincalhona. Ela está sempre fazendo, ela é muito produtiva, né? São muitos workaholics, né? Ela está sempre focada no trabalho. Isso pode já ser episódios que ela está tendo de elevação da energia, porque lembra que eu falei no comecinho aqui da depressão, que ela é um rebaixamento, a pessoa está com a energia rebaixada em todas as áreas? No transtorno bipolar é o contrário, ela está energizada. Todas essas áreas do cérebro estão energizadas. Então, as áreas do pensamento, da fala, ela pode ter muitos pensamentos, a quantidade no fluxo de pensamentos, de ideias, né? Ela pode achar que ela está hiper, mega criativa, né? Lidando super bem com as dificuldades, muito impulsiva, ela arrisca, ela faz coisas, né? E ela vai avançando na vida, talvez sem muitos prejuízos ali, tenha mais prejuízos em um relacionamento ou outro, porque ela vai negligenciando algumas coisas, né? E à medida que ela chega num episódio depressivo, ela entra num quadro depressivo, né? Ela fica desesperada, porque ela sempre se viu produtiva, cheia de energia, né? Ela dormia pouco, não, eu sempre dormi pouco, dormi 5 horas, né, por noite, sempre produzi bastante, né? Ela não percebe que talvez isso não seja características de personalidade, né? Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma característica de personalidade, e não é. Né? Isso já são características, aí, sintomas que a gente pode estar mapeando. Tá? Todo mundo que tem esse perfil que eu falei tem transtorno bipolar? Não, mas é por isso que ela precisa ser avaliada dentro de um episódio, né? Seja de elevação da energia ou de rebaixamento da energia, como é no episódio depressivo, tá? Para que ela possa, porque se ela receber um antidepressivo puro, aí um antidepressivo que possa, né, mobilizar alguns neurotransmissores aí mais do que outros, ela pode passar de um quadro de baixa de energia para elação, né, relação desse humor, aumento dessa energia e ciclar para um quadro de bipolaridade, tá? Então, não é fazendo crítica aqui aos profissionais da saúde. Sim, todos os médicos podem fazer avaliação e diagnóstico, né? Mas muitas vezes, gente, passa despercebido, porque a pessoa não sabe relatar isso, né? Ela simplesmente diz, eu nunca fui assim, eu só tive esse quadro de depressão. Mas ela também não consegue identificar, né, se essa energia que ela tinha foi desde quando isso começou, outras características, e isso precisa ser investigado por um profissional, tá? Então, por isso que eu digo que essa pessoa precisa, de fato, ser investigada por um profissional especialista. E, neste momento, o psiquiatra é o melhor profissional para isso. Então, eu falei bastante coisa sobre o que é a depressão, como é que a pessoa que está em depressão se sente, né? As emoções que ela está tendo ali, de tristeza, de negativismo, de irritabilidade, né? Como ela se comporta. Geralmente ela está mais passiva, ela não quer fazer muitas coisas, ela entende, né, no episódio depressivo, quando ela já tem o diagnóstico, que é a depressão que não a deixa fazer as coisas, mas muitas vezes, antes desse diagnóstico, a pessoa começa a ficar mais passiva mesmo, né, inativa, né, mais reclusa, mais solitária, né, e esse solitária não é nem só isolamento, ela pode até estar com as pessoas, mas ela não participa mais, ela não fala, né, ela procura estar sempre só escutando, ouvindo, né, e muitas vezes deixando de ir,
né, aos encontros. E os pensamentos? Os pensamentos são derrotistas, de culpa, né, de que ela não consegue fazer as coisas, né, de que as pessoas têm razão muitas vezes de não quererem estar com ela, porque ela começa a entender que as pessoas não querem estar com elas, né, ela não tem essa percepção de que ela foi se isolando, de que ela foi se retirando desse contexto, né, que muitas vezes quando ela tá mais irritada, impaciente, que ela quer ir embora, ela tá se sentindo muito cansada, com fadiga, né, como se assim o termômetro social fosse baixo, né, ela estivesse se esgotando facilmente. Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, se a gente está percebendo que a gente tem alguns sintomas desses, às vezes, de vez em quando, mas a gente não está com uma gravidade, né? Porque muitas vezes, gente, a gente confunde, né, assim, o episódio depressivo com a tristeza. E sentir tristeza é muito comum, é uma emoção básica e ela é protetiva e necessária na nossa vida, né? Porque muitas vezes quando a gente sente, né, triste, a gente se sente triste com alguma coisa, o que a gente faz? A gente, né, se reserva um pouco mais, a gente fica um pouco mais recluso. Para quê? Para poder refletir sobre as situações que a gente está vivendo, refletir sobre uma perda, né? A gente está sofrendo por uma perda de um luto, uma perda de um trabalho, uma perda de um relacionamento, né? Que é diferente também o luto da depressão, né? Em um outro episódio eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque tem um luto normal, então é comum que as pessoas fiquem muito tristes, né, quando elas estão enlutadas, né, por determinado período. E geralmente essa tristeza está muito relacionada à perda desse ente querido, né? Na depressão, essa tristeza está muito relacionada a esse contexto que eu explanei aqui com vocês, né? Uma tristeza mais generalizada, né? A pessoa está ruminativa com relação a alguma coisa. Ela pode estar triste e ao mesmo tempo estar ansiosa, muito preocupada com como vai ser o futuro. Ela pode estar com pensamentos de derrota, ela pode estar fazendo planos de que não é mais suficiente, né, as coisas que ela faz, ela não vai mais dar conta e não é mais necessária a presença dela aqui. Então ela começa a fazer planos, né, para acelerar isso, né, para deixar bens, para cuidar das coisas da família, né, ela começa a ter pensamentos de menos-valia, de que as pessoas estão piores com a presença dela aqui, a família está sofrendo, ela causou um prejuízo, né? Então veja a diferença dessas coisas, né? Sentir tristeza é importante e necessário para todos nós. A gente precisa ter esses momentos onde a gente olha para coisas que a gente fez, né, e que não foram legais e que a gente possa refletir sobre isso, né? E o melhor ainda é quando a gente consegue ter essa reflexão e ter planejamento, tomada de decisão, né? Se foi algo que a gente fez para alguém que não foi muito legal, que a gente possa reparar isso que a gente fez, né? Então assim, ficar mergulhado, né, na culpa, se sentindo culpado, menosprezando a si mesmo, né, não é natural, é adoecedor, né? E a gente já pode caracterizar isso como um sintoma. Então, quando esses quadros são leves, esses sintomas, né, são dispersos, não são todos juntos, né, tem mais essa dificuldade aí no dia a dia, o que a gente pode começar a fazer de forma prática, né? Como na depressão a gente está com tudo para baixo, energia para baixo, então os nossos pensamentos, né, as emoções estão para baixo. Então o que a gente pode começar a fazer? Eu estou deixando de fazer coisas, então eu posso começar a me movimentar, né, me ativar comportamentalmente. Ativação mesmo, gente. Assim, olha, eu não tô saindo, eu não tô marcando nada com ninguém, eu não tô indo fazer compra. Faça pequenas coisas. Comece de pequeno. Levante, tome um banho, escove os dentes, né? Se for uma depressão muito grave e você não estiver conseguindo fazer isso, né? Ao final do dia, tente lembrar disso que você fez. Hoje eu consegui escovar meus dentes. Hoje eu consegui me alimentar sentada à mesa. Hoje eu consegui cuidar da minha saúde, do meu asseio físico ali, consegui tomar um banho, tá? Em casos leves, né, ligue para um amigo, né, ligue para alguém, uma conversa, né, chame alguém para sair, participe, né, das conversas no trabalho, vai sair com o pessoal para almoçar, se exponha um pouquinho, participe, interaja ali de alguma maneira.
né? Faça coisas, mude a sua ação. Se você estava mais recluso, né, externalize um pouco mais, faça algo, né? Dê essa percepção também para as pessoas que estão ao seu redor de que você está ali participativa, porque ela também vai começar a notar e vai dizer, nossa, que legal, né? Você veio, que bom que você participou, nossa, parece que a pessoa está melhor, e esse reforço positivo também vai colaborando para que você vá melhorando, tem essa percepção do ambiente mais positiva, tá? Outra coisa que você pode fazer no seu dia a dia, questione o que você está pensando, né? Questione, né? Se de fato aquele pensamento, eu não faço nada direito, tá? Todas as minhas ações são ações disruptivas, erradas, né? Tudo que eu faço, eu prejudico as pessoas, eu nunca, né, dou cabo nas minhas tarefas, eu nunca consigo fazer nada. Né, em algum outro momento onde eu não estava me sentindo assim, né, as coisas aconteciam de forma diferente, então conteste aquilo que você está pensando, não tome esses pensamentos como verdadeiros, realistas, tá? Conteste esse pensamento, isso já vai ajudar com que você fale, opa, calma aí, né, não é bem assim, talvez eu esteja passando por um momento, né, mais difícil, mas em outros momentos da minha vida, sim, eu dava conta, né, eu fazia coisas que eram importantes, né, a gente não é totalmente, né, tomado por essas coisas do dia para a noite, né, a menos que a gente venha sofrendo desse transtorno ao longo da vida sem nenhum diagnóstico, tá, a menos que a gente nunca tenha feito nada na vida, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, atividade física. Atividade física ajuda muito, né? E precisa ser aquela extenuante, vou para a academia, não. A gente pode fazer pequenas coisas. Fazer em casa, fazer uma caminhada, né? Assistir uma ginástica na TV, né? Participar de algo que possa te movimentar, te tirar daquela sensação de inércia, né? Fazer coisas... Fazer uma lista, olha, antes eu gostava de tomar café assistindo o meu jornal, antes eu gostava de conversar com meus filhos pela manhã, eu gosto de ligar para as minhas amigas. Faça uma lista de tudo que você gostava de fazer que você não está fazendo. E volte a fazer essas coisas de forma devagar. Coloque atividades prazerosas no seu dia a dia, em todos os dias, gente, porque aí a gente não precisa descontar lá no final de semana, vou meter o pé no balde, sabe, vou fazer tudo, vou sair, vou beber, vou gastar, né, como se fosse uma coisa de compensação. Se a gente tiver atividades prazerosas no nosso dia a dia, a gente não precisa ir para esses extremos, tá? Então, fazer coisas que antigamente te davam prazer, voltar a fazer essas coisas também vai te ajudar a melhorar essa percepção sobre você, sobre o dia a dia, sobre os seus pensamentos, tá? E uma outra coisa, no final do dia, se ainda assim no final do dia você estiver se sentindo, tô me sentindo mal, não tô me sentindo bem, acredito que eu não fiz nada, faça uma lista, né, aquilo que as pessoas chamam de lista da gratidão ou lista de comportamentos, de coisas que eu consegui fazer. Então, consegui escovar meus dentes? Eu consegui. Eu consegui ficar menos horas na cama? Eu consegui. Eu consegui conversar um pouco mais com a minha filha? Eu consegui ir no trabalho hoje e prestar um pouco mais de atenção? Eu consegui. Então, assim, vá ticando tudo aquilo que você consegue. Tudo aquilo que você conseguiu ao longo daquele dia. É de pouquinho mesmo, é de formiguinha, tá? Agora, o que eu queria que ficasse muito claro para vocês aqui? Se nada disso estiver adiantando, ou se esses sintomas, gente, já tiverem, né, o maior número deles, né, e assim, há mais de 15 dias, mais de 20 dias, e isso daí, né, não for uma coisa que era comum no seu dia a dia, né, as pessoas ou você se via de forma diferente, busque ajuda. Né, busque ajuda, porque a depressão, ela tem tratamento, né, assim, a gente precisa humanizar essa coisa da depressão. Existe tratamento, existe, né, um retrocesso desses sintomas, existe uma melhora desses quadros, tá? E assim, a depressão não é uma falha pessoal, né, a pessoa que está passando por episódio depressivo não falhou, por isso ela teve depressão, né? Todos esses sintomas, sim, estão relacionados a episódio de depressão, tá? Do funcionamento mental dessa pessoa. Então entenda, você não falhou,
né? É o funcionamento do seu cérebro que foi alterado, está alterado, e isso altera a sua capacidade de fazer as coisas, tá? Então, assim, buscar ajuda é o primeiro passo, gente, para ter a remissão desses sintomas e para voltar a ter uma vida de qualidade significativa, tá? A relação terapêutica é muito importante, a terapia é imprescindível dentro dos transtornos depressivos, tá? Em muitos casos, quando a depressão é leve, né, às vezes o tratamento, né, padrão ouro para isso é a terapia, né? A gente já sabe que em depressões moderadas e graves, o padrão ouro é medicação e psicoterapia, tá? Em casos muito leves, a psicoterapia tem melhores resultados, porque ela mantém esse estado da pessoa em remissão por mais tempo, a pessoa aprende estratégias para lidar com esses pensamentos distorcidos, né, com essas crenças distorcidas e com o ambiente, e como se relacionar com as pessoas e ter essa percepção desses sintomas. Então a terapia é imprescindível. Eu queria que tivesse ficado muito claro para vocês nesse episódio de hoje, né, de que assim, a depressão, ela tem uma série de componentes, né, e ela é uma coisa bem complexa. Ela não é só não ter uma pia de louça para lavar, ela não é falta do que fazer. Depressão, ela compromete o indivíduo como um todo, né, tanto a sua energia, processos mentais, comportamentos nas relações de trabalho, interpessoais, né, então, assim, existe uma piora muito significativa na qualidade de vida de pessoas que estão passando por depressão, né? E a família identificar, né, ou você identificar que tem alguém ao seu redor que pode estar passando por isso, ofereça ouvido, né? Seja empático, escute essa pessoa. E a melhor maneira de você poder ajudá-lo é ajudá-lo a buscar ajuda específica para tratar esse episódio na qual ela está vivenciando. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês aqui hoje. Vou dizendo para vocês que eu precisava falar muito mais coisas aqui sobre a depressão, né? É um transtorno mental que é muito pedido e eu quero falar com vocês, eu quero desmistificar sobre isso, quero te ajudar a saber mais sobre ela. Eu prometo aqui para vocês que eu vou gravar muitos episódios falando disso, falando de tratamento, falando de medicação, adesão à medicação, tá? Vou trazer os outros tipos de depressão para vocês. Vai ter muita coisa boa vindo por aí ainda sobre esse assunto e eu espero você no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá!